E aí, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos entrar agora num assunto de canalizações, né? Então a gente vai dividir esse assunto, na verdade, em duas partes, né? Essa primeira parte a gente vai falar sobre uma introdução ao escoamento em canais abertos, né? E na segunda a gente vai falar sobre o ressalto hidráulico, tá bom? Bom, primeira coisa, quando a gente está falando em condutos livres, né? É bom a gente imaginar que existem, ou lembrar, né, relembrar, que existem os condutos livres e os condutos forçados. Quando a gente fala em conduto forçado, a gente está dizendo que o fluido ele é escoado através de uma bomba, né, através de uma máquina, da energia que é fornecida por uma máquina ao fluido. Então, isso é o que a gente tem o que a gente chama de conduto forçado. Já o conduto livre, né, ele tem como característica, a primeira coisa, apresentar uma superfície livre, né? Ou seja, nessa superfície livre eu tenho uma pressão atmosférica que está atuando sobre ela, né? E a principal força de escoamento é a gravidade, é a força gravitacional. Um exemplo clássico, como está aqui, é um rio, né? Então, o rio ele é considerado um conduto livre. A diferença dos dois é que o conduto livre ele tem uma forma mais difícil de resolução do que os forçados, né? Justamente porque essa superfície livre ela pode variar no espaço e no tempo, né? A superfície livre. E assim como a superfície livre, eu também posso ter uma variação na profundidade, né, de escoamento, né? Ou seja, a vazão ela pode mudar também. Ou seja, quando eu tenho uma inclinação do fundo e a inclinação da superfície, que são grandezas independentes. Então, se eu tenho, como no caso do rio, uma superfície livre que pode mudar, uma profundidade que pode mudar, então eu tenho velocidades diferentes, né, dependendo da profundidade, da altura, e isso termina tornando esses condutos livres mais difíceis de serem estudados, tá bom? Bom, e quando a gente fala em canais ou em condutos livres, uma das coisas que são mais importantes é a forma geométrica, né, desses canais. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma dessas formas geométricas. A gente pode ter uma forma geométrica retangular, trapezoidal, triangular, semicircular, né? Mas essa do trapezoidal ela é a mais utilizada, que a gente pode até considerar, imaginar como se fosse um rio mesmo, né? Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa tentar, por exemplo, a profundidade, né? Que é a altura do líquido que está acima do canal, o H é a profundidade, a área molhada, né? Que é a área da seção molhada, seria a área disso daqui, ó, o perímetro molhado, né? O perímetro molhado, a largura superficial, né? O Bzinho seria a largura da parte de baixo, né? Da parte que está submersa, né? O raio hidráulico, que é uma relação que existe entre a área molhada e o perímetro molhado, justamente por eu não estar trabalhando com dutos, né? Ou com tubos, né? Que são redondos, que aí sim eu já consigo calcular o raio de uma forma direta. Nesses casos, a gente, às vezes, para calcular, por exemplo, o número de Reynolds, eu preciso do raio hidráulico, né? Então, essa relação entre a área molhada e o perímetro molhado. E a profundidade hidráulica, né? Que é a relação entre a área molhada e a largura superficial. Então, essas são algumas informações. Por exemplo, aqui a gente tem algumas formulazinhas, algumas equações. A largura da boca. A largura da boca vai ser o B, né? Ó, esse Bzinho aqui, mais 2mH, tá certo? Essa é a largura da boca. A área molhada é o H, né, a altura, que multiplica o HM mais o B. O perímetro molhado é o B, Bzinho aqui, ó, mais 2H raiz de 1 mais M ao quadrado. Raio hidráulico, H, que multiplica HM mais B, dividido por B mais 2H, raiz quadrada é de 1 mais M ao quadrado. Então, essas relações elas são relações importantes, principalmente se a gente precisar trabalhar com alguns desses parâmetros aqui, né? Então, esses são, de fato, equações que são importantes. E aqui a gente tem a forma geométrica de alguns canais, né, com suas seções diferentes. E aqui eu tenho as equações nessa tabela, que é a equação da área, do perímetro, do raio hidráulico, da largura do topo, que é o B, né? Então a gente tem, para cada tipo de forma geométrica, essas equações diferentes, tá bom? Isso aqui é tudo tabelado. Na prova, se cair alguma coisa dessa, a gente já vai fornecer para vocês as equações. Então, é uma coisa que, se vocês precisarem, vocês têm as tabelas para ajudar, né? E aqui a gente tem uma coisa interessante. Quando a gente fala em canal, eu preciso sempre levar em consideração uma margem de segurança. Ou seja, eu nunca posso ter um canal com 100% de água preenchido, já para evitar algum problema nessas paredes aqui, né? Então, a gente sempre trabalha no projeto desses canais com uma folga, né?
essa folga ela é geralmente de 20% da altura, tá? Então, dependendo da altura que eu tenho aqui, se eu levar em consideração que a minha altura é de 1 metro, eu tenho que deixar uma folga de 20 centímetros a mais, justamente para evitar essa pressão muito grande da água, para de repente não ter algum problema no canal, tá certo? Então, a folga que a gente prevê geralmente é de 20 a 30% da altura, né? Essa é o que a gente tem como margem de segurança. E quando a gente fala também em canais e nesses taludes, né, que são justamente essas bordas aqui, né, esses são os taludes, a gente está falando de estabilidade, né? Então, como é que a gente vai calcular o quanto a gente pode ter de declividade nesses taludes aqui, ó, né, para que eu tenha uma segurança na parede do meu canal? Como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui eu tenho uma tabela também que fala o seguinte, ó, eu tenho alguns materiais, como por exemplo, rochas em boas condições, argilas compactas, limo argiloso, limo arenoso, areias soltas, né? Então, dependendo do tipo de material que eu tiver nas paredes, né, e da profundidade, tá bom? Da profundidade, ó, tá certo? Eu tenho aqui a profundidade, poucos profundos e profundos, né? Então, dependendo da profundidade, eu tenho justamente esses valores, né, ó, de declividade, né, que são dados em metros. Então, por exemplo, se eu tiver rochas em boas condições, se eu tiver um canal que é pouco profundo, que a gente considera um canal com altura menor do que 1 metro, eu não preciso ter nenhuma declividade, porque eu tenho já em rocha, eu não preciso ter declividade nenhuma. Já se os canais eles forem profundos, ou seja, se eu tiver uma altura maior do que 1 metro, aí ele precisa ter uma declividade em metro de 0,25. Aí vocês percebam a areia, ó, areia solta. Se a areia ela for solta e o canal ele for pouco profundo, eu preciso ter uma declividade de 2 metros. Tá? Já em canais profundos, acima de 1 metro, eu preciso ter uma declividade de 3 metros, justamente porque as areias, como elas são soltas, se ele não tiver essa declividade, pode ser que essa areia ela comece a soltar, a cair, e essa parede ela não aguente e ela seja derrubada pela força da água. Tá ok? Então, essa é uma tabelinha que mostra basicamente isso daí. Bom, uma das coisas também que a gente precisa levar em consideração quando se fala em canais abertos é a questão da velocidade, do perfil de velocidade. Assim como a gente viu que existe um perfil de velocidade dentro de uma tubulação, a gente também, dentro de um escoamento, né, que está acontecendo dentro de uma tubulação, a gente também tem a formação de um perfil de velocidade, né, num canal aberto, tá certo? Então, o que é que a gente precisa se ligar quando a gente fala em velocidade? Primeira coisa é que vai existir um ponto, né, uma profundidade onde eu tenho a minha velocidade máxima. Essa minha velocidade máxima ela vai estar a uma certa distância do fundo desse meu canal, né? E ao mesmo tempo a uma certa distância da superfície, tá bom? Então aqui nesse caso eu trago para vocês uma velocidade máxima que seria nesse ponto aqui, ó. A gente teria uma velocidade média, né? Que seria a média dessas velocidades, tá bom? Aqui seria vendo de frente esse canal, né, do escoamento, a gente tem essa seção V' aqui, ó, e a gente tem que a velocidade máxima ela é encontrada sempre nessa vertical aqui, ó, V'. Então, a velocidade máxima ela sempre vai estar nesse ponto. Nunca ela vai estar distribuída nem um pouquinho mais para a esquerda, nem um pouquinho mais para a direita. Sempre ela vai estar no centro do escoamento. E a gente tem que a velocidade máxima nessa vertical aqui, ó, ela aparece geralmente entre os valores de 0,05y e 0,25y, ou seja, justamente aqui, ó, entre 0,05y e 0,25y. Entre esses dois aqui, né, que são as alturas, ou seja, entre 5% e 25% da altura, né, da profundidade total, eu tenho a minha velocidade máxima, ok? E aqui a gente também tem a distribuição das velocidades em canais com diversas geometrias. Ó. Então, você tem aqui os valores das velocidades. Onde é que eu tenho a minha velocidade máxima? Nesse tipo aqui, no canal triangular. Se o canal for trapezoidal, se o canal ele for um fosso raso, né? Se ele for um canal circular, mas que ele não esteja completamente cheio, né? Enfim, aí a gente tem justamente os pontos onde eu tenho as minhas velocidades máximas, tá bom? E por que é importante a gente entender essa velocidade máxima? Porque lá na frente a gente vai ver que existem velocidades, que é o que a gente chama de velocidade crítica, né? Que é onde eu tenho uma mudança do tipo de escoamento. Eu tenho um escoamento subcrítico, eu tenho um escoamento crítico e eu tenho um escoamento supercrítico, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco essa diferença entre eles. Bom, mas como a gente está falando em canais, e eu dei um exemplo para vocês falando que um caso de canal seria um rio, a gente sabe que a profundidade de um rio ela pode mudar, e de fato ela muda.
Então, quando eu não tenho uma profundidade que é constante, ou seja, que essa profundidade ela pode mudar, então a gente tem que trabalhar ou adotar uma profundidade que a gente chama de profundidade média, que é o YM. Então, qual seria essa profundidade média? Essa profundidade média seria o A, que é a área da seção transversal, né, em metro quadrado, dividido pelo B, que é a largura da boca, tá bom? Então, isso seria a profundidade média que a gente tem e que, de fato, em muitas situações a gente termina trabalhando com essa profundidade média, tá ok? Bom, aqui a gente está falando um pouco sobre energia. Vocês já viram, né, em questões anteriores, em assuntos anteriores, principalmente nos assuntos das equações da energia, né, em escoamentos forçados, as equações de Bernoulli, por exemplo. Então, da mesma forma que a gente tem lá para o conduto forçado, a gente também tem para um conduto livre essa variação de energia. Então, o H, que seria a nossa carga, né, total, ele é composto por essa carga Z aqui, que é a carga de profundidade, ou seja, é a variação das cotas, né, a diferença das alturas entre dois pontos de uma superfície qualquer. Então, imagina que eu tenho um rio e esse rio ele vai se aprofundando, né? Então, eu tenho um ponto 1, que seria menos profundo, e um ponto 2, que seria mais profundo. Então, esse Z seria justamente essa altura de uma referência qualquer até o ponto onde eu estou querendo calcular, tá certo? Da minha superfície ou do fundo desse meu canal. A gente tem a linha piezométrica, que ela faz referência à pressão estática, né? E a linha de carga, que ela faz relação com a pressão dinâmica, com a questão da velocidade mesmo de escoamento, tá certo? Então, o H, que seria a carga total, é o somatório de todas essas linhas, né? Então, tem o Z mais o Y mais o V ao quadrado sobre 2G, tá bom? E aí, dessa forma, a gente pode calcular a energia específica, né? E o que seria essa energia específica? A energia específica, ela nada mais é do que a energia que é medida no fundo do canal, né? Então, quando tem uma energia lá no fundo do canal, a gente diz que ele tem uma energia específica. E essa energia específica, como ela é medida no fundo do canal, aquele Zzinho ele some, ó, porque o Z não vai me importar, porque eu estou levando já em consideração que a minha referência é justamente o fundo do canal. Então, a minha energia específica ela é dada por Y mais V ao quadrado, ou U ao quadrado, dividido por 2G. Se eu multiplicar esse termo por área ao quadrado, né, multiplicar e dividir por área ao quadrado, matematicamente eu não fiz nada, porque eu multipliquei e dividi pela mesma coisa. Mas aí eu posso transformar esse termo aqui nesse outro, ó, porque eu sei que a vazão é velocidade vezes área. Como é que a velocidade está ao quadrado? Na hora que eu multiplico pela área ao quadrado, eu tenho a vazão ao quadrado, e como eu multipliquei e dividi pela área ao quadrado, a minha área ao quadrado apareceu aqui na parte de baixo. Tá bom? Pegando essa primeira equação, se a gente multiplicar e dividir a carga cinética, né, que é essa carga cinética, por YM, que é aquela profundidade média, né, se eu pego e multiplico e divido por YM, é a mesma coisa. Matematicamente eu não fiz nada, mas ao mesmo tempo eu mudei aqui, ó. Eu fico com Y mais YM dividido por 2, multiplicado por velocidade ao quadrado, dividido por G, que multiplica Y médio. Tá bom? Eu consigo chegar, né, nessa equação. E por que é importante a gente chegar nessa equaçãozinha aqui? Porque essa equação é o que a gente chama de fator cinético do escoamento. E ela é importante para a gente? Ela é importante para a gente, mas o que é mais importante para a gente é a sua raiz quadrada. Porque na hora que eu tiro a raiz quadrada desse fator cinético aqui, a gente chega no que a gente chama de número de Froude. Tá? Esse número de Froude, assim como o número de Reynolds, ele é um número adimensional. É um número sem unidade nenhuma que indica justamente se o meu escoamento ele é um escoamento crítico, um escoamento supercrítico ou um escoamento subcrítico. Tá bom? Então, isso aqui seria um número de Froude, né? Na verdade, eu tenho um fator cinético, na hora que eu tiro a raiz quadrada desse fator cinético, eu tenho o número de Froude, tá? Lembrando que o YM é A sobre B, tá certo? Então, a energia específica, a gente pode trabalhar ou reescrever essa energia específica dessa forma aqui, ó. Y mais YM dividido por 2, mais o número de Froude ao quadrado. Ou seja, eu conhecendo o número de Froude, eu já vou ter uma ideia da energia, tá certo? Desse escoamento. Então, essa é importante da gente conhecer o número de Froude. E assim como eu falei para vocês, assim como a gente tem, ó, voltando, a energia específica, que é aquela energia medida no fundo do canal, a gente tem a energia crítica. E a energia crítica eu trouxe para vocês a definição, ó, é o valor mínimo de energia correspondente a certa profundidade crítica.
Se o escoamento ocorre acima da profundidade crítica, o escoamento ele é superior ou então subcrítico, que é um escoamento tranquilo, um escoamento fluvial. Às vezes a gente vê rios que lá de cima a gente vê que esses rios eles estão correndo com bem tranquilidade, né? A gente não vê muitas ondulações, não vê muita turbulência, então a gente diz que ele é subcrítico, tá bom? Isso ocorre o quê? Se o escoamento estiver ocorrendo acima de uma profundidade crítica, né? Se ela estiver acima de uma profundidade crítica. Se o escoamento ocorrer abaixo dessa profundidade crítica, que essa profundidade crítica a gente consegue calcular, saber, então esse escoamento ele vai ser rápido, vai ser torrencial e vai ser supercrítico. Então não adianta eu ter só um conhecimento da profundidade do canal. Eu preciso saber qual vai ser a profundidade crítica, né, para eu saber se aquele meu escoamento vai ser acima desse escoamento, dessa profundidade crítica, né, e aí a gente chama de escoamento subcrítico, ou se ele vai ser abaixo, né, dessa profundidade crítica, que a gente chama de escoamento supercrítico, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deduzir a equação. Claro que para vocês o que vai importar vai ser a equação final, mas a gente deduzindo aqui a equação, ó, a gente tem que o E é igual a Q ao quadrado dividido por 2G ao quadrado mais Y, que a gente já viu nos slides anteriores, né? Na hora que a gente iguala a zero, né, a derivada dessa expressão aqui, ó, então a gente deriva essa expressão e iguala a zero. Esse termo aqui, para a gente derivar, a gente vai derivar utilizando a regra da cadeia, né? Por exemplo, a regra da cadeia diz que o dE dy ele vai ser igual ao dE du vezes du dy. Então, já o y aqui, a derivada do y é 1. Então, na hora que eu faço isso daqui, ó, igual a zero, eu tenho isso daqui. Vocês podem até tentar fazer isso em casa, essa dedução. Eu chego nessa parte da equação, ó, menos Q2 dividido por GA3, multiplicado por dA dy mais 1, tá certo? Para qualquer seção transversal, para qualquer uma seção transversal, a gente tem que a área, ou dA, se for uma área infinitesimal, vai ser igual à base, né, que é a base lá de baixo da superfície, multiplicado pelo dy, que é a altura. Então, base vezes altura. A área é igual a base vezes altura, tá bom? Como eu estou tratando de uma área infinitesimal, né, diferencial, eu tenho que dA é igual a b dy, tá ok? Então, com isso, eu tenho aqui dA dy, se eu passar esse dy aqui para baixo, dA dy vai ser igual ao b. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. No lugar do dA dy, substituir pelo b, tá certo? Bom, continuando, rearranjando aquela equação em função do Q2, eu tenho que Q2 é igual a GA3 dividido por BS, né? E lembrando que a equação da continuidade ela é V igual a Q dividido pela área, né? Eu posso substituir aqui, ó, ou então eu posso saber que Q é velocidade vezes área, então no lugar do Q eu substituo por V ao quadrado vezes área ao quadrado, né? Já que o Q está ao quadrado. E aí eu posso calcular a velocidade. A velocidade, jogando aqui, né, fazendo os rearranjos, eu tenho que a velocidade vai ser igual a raiz de G vezes A dividido pelo BS, né? Como a gente definiu previamente a profundidade hidráulica como se fosse área dividido pelo BS, ou seja, a área transversal dividido pela base lá embaixo na profundidade, isso seria o YH, né, ou a profundidade hidráulica, na hora que a gente substituir aqui, ó, eu tenho que, substituindo aqui esses valores, né, que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada da gravidade vezes a profundidade hidráulica. Tá certo? Bom, a gente sabendo então que o número de fluido é dado por aquela equação que a gente já tinha visto, né? Velocidade dividido pela raiz quadrada do G vezes o Y, que é isso daqui, ó, é como se eu passasse esse termo aqui para baixo, e na hora que eu passo esse termo aqui para baixo do V, isso aqui vai ser igual a 1. E se eu sei que o fluido é igual a isso daqui, ó, então o que é que eu tenho? Num escoamento crítico, né, eu tenho que o número de fluido ele vai ser igual a 1. Então, vejam a importância de eu conhecer o número de fluido. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o número de fluido. Na hora que eu calculo esse número de fluido, aí ele vai me dizer se esse número está acima de 1 ou abaixo de 1, para eu saber se esse escoamento ele vai ser um escoamento supercrítico ou um escoamento subcrítico. Lembrando que se o fluido der 1, ele vai ser um escoamento crítico. Tá certo? Ó, então, para o escoamento crítico, o Q2... né, a vazão ao quadrado, ela vai ser igual a G, que é a gravidade, multiplicado pelo A ao cubo, dividido pelo Bzinho, né? Ou o VC vai ser igual a raiz quadrada do G multiplicado pelo Y do HC, tá? Que seria uma profundidade crítica, né? Isso aqui é a profundidade crítica, isso aqui é a base lá de baixo, uma base crítica qualquer, tá bom? Aqui, como a gente já diz, ó, nas equações o AC, VC
B, SC e YHC são a área de escoamento crítico, né? A área de escoamento crítico, a velocidade, que é a velocidade crítica, a largura da superfície do canal, né? E a profundidade hidráulica. Tá certo, gente? Bom, se a gente tiver o caso específico de um canal retangular, a gente tem que a base superficial vai ser igual ao B qualquer, porque não vai ter diferença entre os Bs, né? A parte de cima, a parte superficial, né? O comprimento, né? Digamos, da parte superficial vai ser igual ao comprimento da parte que está relacionado com a profundidade, né? Que está relacionado com a parte de baixo. Então, BS vai ser igual a um B qualquer, né? Que vai ser constante, né? A parte de cima vai ser igual à parte de baixo, e a área vai ser simplesmente base vezes o y, que esse y vai ser a própria altura. Então, substituindo lá nas equações, eu tenho aqui o Q2, que era G A ao cubo dividido por B, vai ser igual a G B3 vezes Y3, né, que é base vezes Y, base vezes altura, dividido pelo próprio B. Então, eu cancelo um B com outro B, ó, fica G, B ao quadrado, YC ao cubo. Tá bom? Então, tirando aqui para o YC, eu tenho que o YC, que seria a profundidade crítica, é igual a Q ao quadrado dividido por GB2 elevado a 1/3, né? E a velocidade crítica ela vai ser igual à raiz quadrada do GYC. Se o YC é isso daqui, eu substituo isso daqui, ó, na minha equação, e eu tenho que vai ser igual à velocidade crítica, né? Igual ao G multiplicado pela vazão dividido pelo B elevado a 1/3. Para um canal retangular, um resultado particularmente simples para a energia mínima é obtido utilizando essa equação aqui. Ó. Então, qual seria essa energia? Né? A energia, que é igual à energia mínima, no canal retangular, é igual a V ao quadrado sobre 2G mais YC. Substituindo aqui os valores como a gente já tinha visto, ó, tá? Vai ser igual a GYC dividido por 2G mais o próprio YC. Ou seja, resumindo, a energia mínima para esse tipo de canal, que é um canal retangular, é igual a 3/2 do YC, ou seja, é o 3/2 da profundidade crítica. Tá bom, gente? Então eram essas as informações que eu queria passar para vocês nesse nosso primeiro encontro sobre canal, né? Serve justamente para que a gente consiga calcular essas energias, as velocidades críticas, para saber se um escoamento é subcrítico ou supercrítico, justamente para ter como base para a próxima aula, que vai ser uma aula de ressalto hidráulico. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço.